Lição de número 12. Tema da lição: a promessa de vida abundante. Texto áureo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É importante levarmos em consideração que Jesus Cristo, ele quer nos proporcionar vida abundante. E vida abundante, ao contrário de muitos que defendem que diz respeito apenas a uma vida no âmbito temporal, a vida abundante é a vida espiritual, é a vida de comunhão estreita com Deus e com o Espírito Santo de Deus. A palavra nos fala que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. De acordo com Lucas, capítulo 12, versículo 15, onde nos informa o seguinte: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida abundante não tem nada a ver com vida material, vida financeira, enfim, a vida no aqui e no agora. Não. A vida abundante diz respeito a uma vida vivida em estreita comunhão com o Espírito Santo de Deus, mesmo que nós não tenhamos muitas coisas, tenhamos apenas o básico, o essencial, o pão de cada dia. Segundo aos Coríntios 6, versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós possuímos tudo porque temos Jesus. Então, a vida abundante se dá no âmbito espiritual. É a presença de Deus em nós. Esta é a maior riqueza, esta é a maior vitória, o maior tesouro, o maior patrimônio que alguém possa ter, é justamente essa vida de comunhão com Deus, pela fé. De acordo ainda com o Salmo 40, versículo 17, nós temos o seguinte registro: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. O salmista era rico, do ponto de vista econômico, era um rei, era um homem que possuía bens. No entanto, ele se via como pobre, porque a riqueza material, diante de Deus, não significa nada. A riqueza propriamente dita é a riqueza espiritual. Muito bem. Então, Jesus, declarou: eu sou a porta, que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida espiritual bem-sucedida. Vida bem-sucedida do ponto de vista moral, ético. Vida de estreita comunhão com Deus. Muito bem. A verdade prática diz o seguinte: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então, essa vida abundante, eu já disse, é a nossa comunhão estreita com Deus. É esta vida que Ele tem, porque se o homem conquistar o mundo todo e perder a sua salvação, ele não fez nada. É isso que a Bíblia nos ensina. E ensina também que, tendo sustento e com que se cobrir, estejamos contentes, porque não trouxemos nada para esta vida e é certo que desta vida nada vamos levar. Vida abundante é vida com Deus. Muito bem. Vamos aqui
a introdução, onde diz o seguinte: nesta lição estudaremos a promessa de vida abundante prometida por Jesus Cristo, conforme o Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 9 e 10. A vida com Cristo se encontra diretamente com a vida sem... A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderíamos ser preenchidos. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é que é possível desfrutar desta vida. É vida espiritual. É vida espiritual e não tem quem prova o contrário. Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha onde inclinar a cabeça. E o apóstolo Paulo tinha que construir tendas para sobreviver. E ao final, ele, lá em 2 Timóteo 4, 7, vai dizer o seguinte: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não guardou patrimônio, guardou bens materiais, ele tinha apenas fé em Deus. Muito bem. Primeiro tópico: Jesus, a fonte de vida abundante. Ponto 1. A fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como bom pastor. Esse pastor se relaciona com as suas ovelhas, as protege, dirigindo à frente delas, no caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho da salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal eterno com Deus se torna possível e tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece neste texto como fonte de verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Vida abundante é vida em estreita comunhão com Jesus Cristo. Nós temos pessoas se convertendo no mundo todo, segundo os noticiários, não na velha mídia, mas se você pesquisar aí, através de youtubers sérios e portais de notícias sérios, conservadores, cristãos, você vai ver pessoas se convertendo no mundo todo. Há quem diga que só no Irã, no clima desta guerra que está se dando entre Israel e Hamas, lembrando que é patrocinado pelo Irã, bem como o Hezbollah lá no Líbano, patrocinado pelo Irã, e os Houthis lá no Iêmen, patrocinado também pelo Irã. E o próprio Irã tem atacado Israel. Um dos ataques, ele enviou 200 mísseis contra Israel. E a consequência disso é que, segundo informações, 75 mil mesquitas que havia no Irã, dessas 75 mil mesquitas, 50 mil mesquitas se fecharam. E mais de 1 milhão de iranianos têm se convertido ao cristianismo. Mais de 1 milhão. Então nós vemos que essas pessoas, levando em consideração que metade dos habitantes do país do Irã vive praticamente na miséria, a maioria dessas pessoas que se converteu a Jesus são pessoas que não têm condições praticamente nenhuma, em termos financeiros, materiais. No entanto, Deus está cuidando dessas pessoas. A vida abundante é a presença de Deus em nós. Dando sequência aqui no ponto 2, a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 ao 10, do capítulo 10 de João, nosso Senhor faz um contraste entre ele e o que é a porta. Entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificando-os como ladrões, salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar de morte e vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre a agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida. O plano de Deus para nós, destruir a nossa vida e o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou nossos pecados e nos deu dignidade de salvos em Cristo. Isto é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar.
O comentarista aqui está de acordo com essa linha de pensamento, que a vida abundante é a presença de Jesus em nós. Quem tem Jesus tem tudo, como diria a velha frase, quem não tem Jesus não tem nada. O próprio Jesus afirmou isso lá em Apocalipse 3, a partir do versículo 17. Tu és pobre, miserável, nu, cego e infeliz. Porque Jesus estava na porta, querendo bater, ou seja, estava batendo na porta do coração daquela liderança, aquela igreja denominada de Laodiceia, e, no entanto, ninguém abria a porta para que Jesus entrasse. Então, quem não tem Jesus é pobre, cego, infeliz, né? Nu e miserável. São adjetivos descritos por Jesus Cristo de uma vida sem Jesus. Que Jesus está ali à porta, batendo na porta do coração e a pessoa não abre. Abre para tudo, menos para Jesus. Ponto 3. A fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Além de proteger, cuidar, ele conhece bem as suas ovelhas e é conhecido por elas. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente as ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso ninguém pode tirar suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por ela. A relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento do nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Muito bem. Então Jesus, ele é a fonte deste amor. Ele tem demonstrado que de fato tem amado as suas ovelhas, porque ele tem dado a vida por elas. Assim está escrito também neste mesmo capítulo, onde é dito: as minhas ovelhas, disse Jesus, ouvirão a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e ninguém as tomará de minhas mãos. As minhas ovelhas, existem ovelhas que não são de Jesus, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quais são as ovelhas de Jesus? Ou quem são as ovelhas de Jesus? Aquelas ovelhas que ouvem a voz dele. A voz dele está aonde? Nas Escrituras. Deus fala através das Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus, está lá aos Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falou de muitas formas e maneiras aos nossos pais pelos profetas. Nos últimos dias, isto é, nos dias atuais, nos falou pelo Filho. O Filho de Deus fala através da sua palavra. Porque a palavra, conforme ele mesmo assim afirmou lá no 5:40 do João, ele vai falar o seguinte: examinais as Escrituras, a partir do 39. Examinais as Escrituras, vós cuidais, ter nelas a vida eterna, são de mim que elas falam. E vós não quereis vir a mim para teres vida. Jesus estava afirmando que as pessoas vinham examinando as Escrituras, né, na esperança de encontrar o Cristo. No entanto, o Cristo estava ali diante deles. E eles rejeitaram o Cristo. E o Cristo estava, de fato, nas Escrituras, tanto que eles vinham examinando. Mas, em última instância, para que o homem possa obter vida eterna, ele tem que ter um encontro com Cristo, não apenas com as Escrituras. As Escrituras levam a Cristo. As Escrituras levam a Cristo. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, até chegar a Cristo. Salmo 119, versículo 105. Nós temos que ir ao Cristo através das Escrituras. Através da palavra, temos que ir ao Cristo. Chegando lá, nós temos um encontro com a salvação. E a partir daí nós vamos voltar às Escrituras para praticarmos obra digna de arrependimento. Porque o que salva não são as Escrituras. Quem salva é Jesus Cristo, que é a Escritura personificada. É o Verbo que se humanizou. No princípio era o Verbo, ou a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra ou a Escritura era Deus. E a palavra ou o Verbo ou a Escritura se humanizou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus, ele nos salva. Como bom pastor, ele já deu a vida pelas suas ovelhas. Mas suas ovelhas têm que seguir ele. Fala de relacionamento. Tem que ouvir a voz dele. Ouvir a sua palavra. Muito bem. Agora vamos ao subtópico 2, a vida abundante. Ponto 1, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, nosso pastor, podemos comentar a respeito do significado da vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo
e se torna em autêntica novidade de vida, segundo aos Coríntios 5:7, onde é dito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aqui também tem uma proposta divina para a vida na sua totalidade, na sua plenitude. A vida, ou seja, é constituída de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a proposta divina aqui é abençoar a nossa vida, tanto no âmbito espiritual, né, como no âmbito psíquico, emocional e físico. Ponto 2. A vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas na prisão, o carcereiro apavorado perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. E não se resumiria apenas no livramento físico de uma punição do Estado, mas um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim, aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Imagine, quando Deus enviou o dilúvio, salvou uma família. Quando Jesus realizou o primeiro milagre, foi no seio de uma família, lá em Caná da Galileia, em um casamento, onde ele transformou água em vinho. E aqui o apóstolo Paulo ratifica, quando o carcereiro ali, que tivera prendido ele e Silas, por estarem pregando a palavra do Senhor, e de repente Deus enviou um terremoto ali à meia-noite, o carcereiro entrou em desespero e pediu uma luz, porque estava tudo escuro, e de repente ele depois que iluminaram o ambiente, ele então viu Paulo e Silas ali e perguntou para eles: o que devo fazer, homens, para ser salvo? Claro que o carcereiro queria se suicidar, ele pegou uma espada para dar cabo da sua própria vida. E o Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus, que serás salvo tu e a tua família. Então, Jesus Cristo salva toda a nossa família, mas de preferência ele quer começar pelos cabeças, pelo pai, que é o sacerdote da casa, pela mãe, para que ele, a partir dos pais, ele possa salvar toda a casa, toda a família. Exemplo do carcereiro em Filipe. Muito bem. Ponto 3. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolver uma vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar paz em Deus, a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pela Escritura para quem tem uma vida abundante. A prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança da paciência, tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com uma vida vazia de sentido de outrora. Ou seja, aqui existe um contraste. Quando a pessoa tem essa vida abundante diante de Deus, ele vai manifestar os valores divinos, o amor, o bom senso, o respeito, a responsabilidade. Ele vai manifestar bondade, misericórdia, graça. Ele vai viver refletindo a imagem de fato e a semelhança de Deus. A imagem está ligada a reflexo e semelhança é a possibilidade de reproduzir todos esses valores divinos e virtudes divinas. Muito bem. O terceiro tópico e último tópico nos informa o seguinte: nós já estamos aqui com 18 minutos. O terceiro tópico: o que identifica uma vida abundante? Ponto 1. Alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre no Senhor. No Antigo Testamento, Neemias disse: alegrai-vos no Senhor. Neemias 8:10, 1 Tessalonicenses 5:16. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Essa virtude mostra que estamos bem em paz e cheio de vigor. Isso é vida abundante. Está
enfatizando os valores espirituais, virtudes espirituais, que só são possíveis na relação estreita com Jesus, pela fé nele e na sua palavra. Foi o que ele mesmo falou lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Ponto 2, gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e ao mesmo tempo dependência total de Deus cerca de tudo que acontece nas nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar e reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo. A Deus tem feito a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nós nos sentimos satisfeitos, plenos, devemos sempre dar graças a Deus por tudo. É isso. Quem tem Deus tem que agradecer a Deus por tudo. Está respirando. Tem 1.001 pessoas vivendo pior do que nós. Imagine, pessoas nos hospitais respirando à base de aparelhos, pessoas diagnosticadas com uma doença mortal. E nós estamos aqui firmes, na medida do possível, com saúde, uma saúde relativamente boa, que dá para o gasto. Estamos bem, o pão de cada dia, a família em paz. Temos que louvar a Deus por tudo isso. E isso só é possível quando o Espírito de Deus está presente em nossas vidas, porque uma das características, uma das manifestações do fruto do Espírito é a alegria, né? É bom senso, é bondade e etc. Ponto 3, vida no Espírito, vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Romanos 8, 5 ao 11. Então, é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito Santo. A Bíblia fala que o homem pode apagar o Espírito Santo. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo da vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Em todo o tempo precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, acordar ou ao deitar. O apóstolo continua a nos exortar: perseverai em oração, Colossenses 4,2. Finalmente, conclusão. O Senhor Jesus é fonte de vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada cristão que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, nossa família abençoada podemos desfrutar copiosamente de bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão no Espírito. A vida abundante em Cristo é uma nova vida que Ele promete para os que creem nele como Salvador e Senhor. Então é isso. Terminamos mais uma lição aqui a respeito da vida abundante, lição de número 12, que Deus possa continuar nos abençoando e nos sensibilizando moral e espiritualmente falando, para que nós estejamos em permanente vigilância, oração, liberando perdão para com aqueles que nos ofendem, orando pelos nossos inimigos, por aqueles que se fazem nossos inimigos, e orando pela nossa família, orando pela família de fé em todo o mundo, porque Jesus está voltando, está às portas, e nós não podemos ficar de fora desse grande histórico acontecimento que se dará a qualquer momento, que é o arrebatamento da igreja. Fica aqui, portanto, esta reflexão no contexto desta lição de vida abundante. Jesus Cristo representa em nossas vidas essa vida abundante. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão é uma figura também do diabo. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Alguém diria, mas o contexto ali é de religiosos. Sim, mas o diabo usa os homens. A Bíblia fala que o próprio Jesus falando que o diabo ele é homicida desde o princípio, então ele mata. Jesus, certa feita, falou que ele roubou. O próprio Deus, ali no Antigo Testamento, na época do Jó, lá nós temos o registro em que o diabo usou homens para roubar as jumentas e os camelos do Jó. Então ele é ladrão. E é destruidor. A Bíblia fala no Apocalipse que um dos títulos do diabo é de Apolion e Abandon. Abandon do hebraico destruição ou destruidor e Apolion do grego destruidor. Dá no mesmo. Então o diabo rouba, mata e destrói. Valério Pontes, se você não é inscrito, se inscreve neste canal e vamos juntos
evangelizar o mundo. Compartilhe esta mensagem com seus amigos e com todas as pessoas com quem você achar conveniente compartilhar. Amém.